O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo. Rapaz amados, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje é o relatório mensal de junho do BTLG11. Ele foi divulgado no dia 30/6, eu estou gravando hoje no dia 1º de julho. Aqui eles falam das principais características. Ele teve 13 emissões até hoje e está com a 14ª aberta para comprar o SARI 11. Tem a taxa de 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Ele anunciou 78 centavos por cota de dividendos no dia 13/6 e pagou no dia 23/6. Podemos ver que tem um valor patrimonial de R$ 104,09 por cota. E ontem que fechou esse relatório mensal, ele fechou um valor de mercado de R$ 100,36. Hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, no dia 1º/7, ele fechou o dia a R$ 99,92 por cota. Ele tem cerca de mais de 388 mil cotistas, um dividend yield dos últimos 12 meses de 9,3% e um volume mensal de 124 milhões. Tem 34 imóveis, cerca de 5 anos de prazo médio dos contratos de aluguéis e a vacância financeira de 1,9%. Aqui a mensagem do gestor para os investidores. O BTLG atualmente conta com 34 imóveis, 3 destes em processo de venda, totalizando 1,3 milhões de metros quadrados de ABL, dos quais 90% estão localizados em São Paulo, e a vacância financeira, como já vimos ali, é de 1,9%. Aqui é o resultado que ele distribuiu e pagou esse mês. E aqui ele fala que no mês não houve variações relevantes nas linhas de receitas e despesas. Que é a parte comercial, ele fala que o fundo concluiu a primeira revisão contratual no ativo BTLG Mauá, referente a uma área de 8% da BL no empreendimento, com um reajuste de 17% no valor da locação. E no ativo BTLG Campinas, a gestão renovou por mais um ano o contrato de locação que representa 23% da BL do imóvel, estendendo seu vencimento para 2031. Os destaques do mês foi a locação de 100% do ativo BTLG Swap. A locatária, que anteriormente ocupava parcialmente o imóvel, optou por expandir sua operação e assumir a totalidade da área. Foi eliminada a vacância remanescente de 15 mil metros quadrados, que as aquisições. Conforme fato relevante divulgado no dia 27/6, semana passada, o fundo concluiu o pagamento da última parcela no valor aproximado de 337 milhões, referente à aquisição dos ativos Cajamar 1 e 2 e Campinas 2. A transação representa um cap rate da 9,5% superior aos 9,2% anunciado no momento da aquisição. Quem fala de sessão especial, que é a 14ª emissão de cotas para comprar o SARI 11. Aqui é o histórico de resultados e previsibilidade futura. E aqui ele mantém o guidance de 82 centavos a banda superior e 76 centavos a banda inferior. Aqui ele fala que a estimativa ainda é referente ao primeiro semestre de 2025. Não sei se eles esqueceram de mudar aqui, ou eles vão mudar o guidance, vão dar o guidance para o restante do ano no próximo relatório gerencial. Aqui a famosa DRE do fundo, referente a maio. Ele teve uma receita de 30 milhões, teve a despesa de 503 mil, dando NOI de 30.383.000. Ele teve a receita com lucro de vendas de 6 milhões, ou seja, teve a receita não recorrente, cerca de 15 centavos por cota. Ele teve ajuste de caixa para competência de negativo em 2.600.000, ou 6 centavos por cota negativo, e teve um fluxo financeiro de 6 milhões, 14 centavos por cota, dando um resultado final de 40 milhões ou 93 centavos por cota. Como podemos ver aqui, quase 7 milhões a mais que o mês passado. E teve despesas com fundo e a despesa de FIIs, cerca de 3 milhões e meio, 8 centavos por cota.
sendo esse taxa de administração e outra despesa. E o resultado do fundo foi 36 milhões e 600, 85 centavos por cota, e ele distribuiu 33 milhões e 700, ou 78 centavos por cota. E ele tem um resultado acumulado de 28 milhões e 900, 67 centavos por cota. E tem um lucro projetado com vendas em curso de 24 milhões. Ele pode passar de R$1 pode passar de resultado acumulado de R$1 por cota. Que, como podemos ver, os vencimentos dos contratos é revisional. Ele tem para esse ano ainda 5% de vencimento de contrato e 16% em revisional. Os meios de reajuste aqui, ele tem cerca de 11% agora em julho e 10% em agosto. Em outubro ele tem mais 11% também. Depois os porcentagens menores. Que é a geografia dos portfólios. O indexador dele tem 97% em IPCA e 3% em GPM. E os inquilinos por setor, ele tem 47% no log. Tipologia dos contratos, 35% atípico e 65% típico, ou seja, a maioria dos seus contratos são típicos. Ele tem 95% alocado em logísticas, 4% industrial e 1% é varejo. O tipo de multa, 55% é entre 4 e 12 aluguéis, que são a maioria dos contratos típicos. Que a vacância, como nós já vimos lá em cima, 1,9%. E aqui a liquidez, ele tem cerca de 3% de alavancagem. Ele tem hoje, no momento da gravação desse relatório, tinha 599 milhões em caixa e tem uma alavancagem de 137 milhões. Isso dá um caixa livre de 462 milhões. Aqui é o histórico de vendas dele. Começou lá em 2019 e a última aqui foi em segundo semestre de 2024. Aqui são os indicadores. Como podemos ver aqui, seus cotistas não param de crescer. Que é a rentabilidade desde 2019. Ele ganha do CDI, ganha do Ibovespa e ganha do IFIX. Aqui são os seus ativos e suas localizações, onde fica. Aqui são os ativos BTLG em São Paulo, no raio 60. A maior exposição é esse BTLG Louveira, cerca de 11% da receita. E aqui a localização dos seus ativos. Ele tem 32% dos ativos no raio 30 de São Paulo, 40% no raio 60 e 17% acima de 100 do raio 100 de São Paulo. E tem 11% em outras regiões. Aqui é o portfólio atual, 1 por 1. Aqui ele mostra, tem a foto do ativo, tem que esse que é o principal, que é o Louveira 1. Tem cerca de 137 mil metros quadrados de ABL. Está com a vacância zerada e o contrato dele é típico. Então aqui tem todos os seus ativos. Se você quiser dar uma olhada 1 por 1, eu te aconselho a entrar no relatório e acompanhar certinho. Eu não vou mostrar 1 por 1, que senão o vídeo vai ficar muito grande. E como podemos ver aqui, o Louveira 1, ele tem cerca de 5 locatários dentro dele, que dá cerca de 11% da receita. Aí o segundo é o BTLG Itapevi 1, que tem 8% e 2 locatários. E o terceiro é o BTLG Mauá, que ele acabou de fazer revisional. Tem cerca de 5 inquilinos também, e dá cerca de 7% da receita, junto com Cajamar 2. Aqui são alguns de seus locatários: Açaí, BRF, Mercado Livre, Unilever, Amazon, Nestlé, Coca-Cola, a Shopee, a Natura e assim vai. Aqui seria a alavancagem dele, como nós já vimos, cerca de 3%. Ele tem um ativo de 5 milhões e 600 de ativo. Não, ele tem 5 bilhões e 600 de ativo e cerca de 137 milhões de alavancagem. Isso dá 3%. Ele tem 3 CRI e apenas o primeiro CRI que é sem multa. Então, esse daqui, se ele achasse que valeria a pena, ele poderia amortizar ele. Os outros dois têm multa, então não compensa. Cerca de 40 milhões. Ele vence lá em julho de 31 e ele tem a amortização mensal. E a taxa é IPCA mais 5,92%. Então acredito eu que não compensa. A taxa é baixa,
for comparado agora os Tesouro e IPCA da vida, e deve estar tudo com IPCA mais 6, IPCA mais 7. Então não compensa pré-pagar agora. Aqui é o cronograma de desembolsos e recebimentos. Agora no segundo trimestre de 2025, ele tem uma parcela a receber, cerca de 15 milhões. Lembrando que nós vimos no fato relevante ali em cima, que ele acabou de pagar a última parcela do Cajamar 1 e 2 e do Campinas 2, mais de 300 milhões. Para o quarto trimestre de 2025, ou seja, no final do ano, ele tem mais duas parcelas a receber, mais 15 milhões do BTLG Camaçari e Campinas e 21 milhões do BTLG GRU. E ele tem que pagar 24 milhões e meio do Cajamar 3. Aqui a alavancagem dele e a cronograma de amortização. Em 2025 ele tem 28 milhões ainda para pagar. E em 2026 ele vai ter 30 milhões. Até 2031 acaba a alavancagem dele. Aqui seria a rentabilidade. Se eu pegar a rentabilidade só de maio, ele perde tanto para o IFIX, tanto para o CDI, quanto para o Ibovespa. E aqui ele fala um pouco da aquisição que ele está fazendo, a 14ª emissão para comprar o SARI 11. Oferta para aquisição de portfólio estratégico visando aumentar a exposição do fundo no raio 15 de São Paulo e reforçar o caixa para captar novas oportunidades de mercado. Principais características dessa aquisição: 600 milhões, preço de subscrição R$ 104,10 por cota, fator de direito de preferência 0,13 e lote adicional de até 50%. Então lembrando que essa emissão de cota é para comprar o SARI 11. Então se você for investidor pessoa física, tenha amor ao seu dinheiro, tenha dó do seu dinheiro e não entre na subscrição, tá bom? Porque tá sendo subscrito ao VP. Como nós vimos, ele está mais de R$4 abaixo no valor de mercado, então compensa você comprar no mercado secundário, que é no mercado. Cronograma resumido: database 17/6, período de subscrição vai até amanhã, dia 2/7, liquidação 3/7 e a oferta poderá ser liquidada em 3 tranches. A primeira data de liquidação, dia 7/7, e as demais datas de liquidação até dia 30/9. Termos da oferta, como nós já vimos, em 600 milhões, nós já vimos. Destinação dos recursos: aquisição do SARI 11 por meio de recebimento de cotas com 34% de desconto sobre o seu respectivo valor patrimonial, conforme detalhes em anexo. E antecipação de parcela a prazo e reforço de caixa. Essa é a destinação dessa 14ª emissão de cota. Lembrando que do SARI 11 vão vir três imóveis, ele vai falar aqui embaixo, sendo 2 dele lajes corporativos. E o BTLG não mexe com lajes corporativos, só com fundos logísticos. Então, e esses 2 imóveis de lajes que vão vir, ele vai vender, não vai integralizar o fundo. Eu fiz um vídeo falando sobre essa aquisição, vou deixar o vídeo indicando ele no final desse vídeo. Se você ainda não assistiu, recomendo que você, depois que assistir esse vídeo, vá lá e assista o outro, pra você entender certinho. Racional econômico: aumento de caixa entre 550 milhões a 600 milhões, parte substancial como reforço para cumprir com as futuras obrigações do fundo e capturar eventuais oportunidades de mercado. Compra de ativo no raio 15 de São Paulo por 80 milhões, com cap rate de 12% e preço inferior a 2.200 metros quadrados. E destrava de lucro com venda dos ativos corporativos, como eu acabei de falar. E aqui seria o fluxo de caixa estimado após a oferta. Primeiro semestre de 2025 está com 543 milhões. Aí ele pagou a aquisição do Cajamar 1 e 2 e o Campinas 2 de 360. Aí ele vai ter recebimento de vendas 52 milhões e ele pretende ficar com 124 milhões de caixa no segundo semestre de 2025.
Aí ele quer integralizar de 380 milhões a 430 milhões do caixa que vai vir junto com o SARI, dando um caixa estimado de 739 milhões a 781 milhões. E no começo de 2026, por isso que ele está querendo aumentar seu caixa, ele tem uma parcela de 615 milhões para pagar. Isso deixaria o caixa estimado depois desse pagamento de entre 124 e 174 milhões. E aqui ele fala que ele tem mais cerca de 100 milhões em fundos imobiliários líquidos, segundo a gestão. Aqui é a palavra do gestor, se você quiser ler certinho, mas já tem no outro vídeo lá. E aqui seria o gráfico. Tudo que nós vimos lá em cima, em gráficos. Bom, esse foi o vídeo. Lembrando que nada que apareça aqui é recomendação nem de compra nem de venda. É apenas de caráter informativo para auxiliá-lo nos seus estudos. O canal JMB Invest informa que nada que aparece neste vídeo é recomendação de investimento, apenas informativo.